Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você está ouvindo aqui os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Aproveite esse momento e compartilhe essa mensagem. Gente, nós já estamos na 8ª lição do trimestre e o título dessa semana é Vendo o Invisível, sábado 13 de agosto. É a fé que nos habilita a ver para além do presente, com seus fardos e preocupações, ao grande porvir em que será esclarecido tudo quanto agora nos traz perplexidade. A fé vê Cristo como nosso mediador, à destra de Deus. A fé contempla as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. A fé vê as vestes e a coroa preparadas para o vencedor e escuta o cântico dos remidos. Fé não é sentimento. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A verdadeira fé não se acha de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente aquele que tem a verdadeira fé está seguro contra a presunção, pois esta é a falsa fé de Satanás. Obreiros Evangélicos, página 259 e 260. Muitos têm suas necessidades presentes supridas, mesmo assim não confiam no Senhor para o futuro, manifestam incredulidade e se entregam ao desânimo e à melancolia diante de preocupações antecipadas. Alguns se preocupam constantemente com medo de que venham a passar necessidade e que seus filhos sofram. Quando surgem dificuldades ou sofrem adversidades, quando sua fé e seu amor a Deus são provados, recuam do sofrimento e reclamam do meio escolhido por Deus para purificá-los. Seu amor não é puro e perfeito para suportar tudo. A fé do povo do Deus do céu deve ser forte, ativa e perseverante, a certeza das coisas que se esperam. Então suas palavras serão: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Salmos 103, verso 1. Pois ele me tem tratado generosamente. História da redenção, página 91 e 92. Jesus não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Se consagrarmos a vida a seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providências. Seja qual for nossa situação, temos um guia para dirigir o trajeto. Sejam quais forem as perplexidades, temos um infalível conselheiro. Qualquer que seja a dor, a privação ou a solidão, temos um amigo que é empático conosco. Se em nossa ignorância damos passos errados, Cristo não nos abandona. Sua voz clara e distinta é ouvida dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, verso 6. Ele livra os necessitados que pedem socorro e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Salmos 72, verso 12. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, verso 3. O braço da onipotência está estendido para nos levar avante e sempre avante. Avancem, diz o Senhor, eu enviarei a vocês auxílio. É para a glória do meu nome que pedem e vão receber. Os que estão esperando o seu fracasso ainda verão minha palavra triunfar gloriosamente. Tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Obreiros Evangélicos, página 263. Domingo, 14 de agosto, a generosidade de nosso Pai. A presença do Pai acompanhava Cristo e nada lhe sucedia que o amor infinito não tivesse permitido para a bênção do mundo. Aí residia o motivo de conforto para ele e para nós.
Quem está imbuído do Espírito de Cristo habita em Cristo. Tudo o que lhe sucede vem do Salvador, que o rodeia com sua presença. Nada pode atingi-lo sem a permissão do Senhor. Todos os sofrimentos e desgostos, todas as tentações e provas, todas as nossas tristezas e pesares, todas as perseguições e privações, em suma, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as experiências e circunstâncias são agentes benéficos de Deus em nosso favor. A Ciência do Bom Viver, página 313. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno, que penetra em toda parte. Ele tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos, colocando-os dentro dos limites do trono de Deus, o trono circundado pelo arco-íris da promessa. Deus é nosso Pai e governador. Os princípios que regem o céu devem reger a terra. O mesmo amor que anima os anjos, a mesma pureza e santidade que reinam no céu, devem, enquanto possível, ser reproduzidos na terra. Se chamarem a Deus de Pai, vocês reconhecem que são seus filhos, para ser guiados por sua sabedoria e ser obedientes em todas as coisas, sabendo que o seu amor é imutável. Aceitarão seu plano para a sua vida. Como filhos de Deus, manterão como objetivo de seu mais elevado interesse sua honra, seu caráter, sua família e sua obra. Vocês se alegrarão em praticar qualquer ato, ainda que humilde, que contribua para a sua glória ou bem-estar de seus semelhantes. A fé pela qual eu vivo, página 65. Você que se sente o mais indigno, não tema confiar seu caso a Deus. Quando entregou a si mesmo em Cristo pelos pecados do mundo, Ele assumiu o caso de todo pecador, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Não cumprirá Ele a graciosa palavra que Deus nos deu para nos animar e fortalecer? O que Cristo mais deseja é redimir sua herança do domínio de Satanás. No entanto, antes de sermos libertos do poder de Satanás exteriormente, precisamos ser redimidos de seu poder dentro de nós. O Senhor permite provações para que sejamos purificados do mundanismo, do egoísmo, de traços de caráter grosseiros e não semelhantes ao de Cristo. Tolera que passem sobre nosso ser as águas profundas da tribulação, para que o conheçamos, e a Jesus Cristo, a quem enviou, para que experimentemos o desejo intenso de ser purificados de toda a contaminação e saiamos da prova mais puros, santos e felizes. Muitas vezes entramos na fornalha da provação com a alma entenebrecida pelo egoísmo. Se, porém, permanecermos pacientes sob a mais severa provação, refletiremos o caráter divino quando dela sairmos. Parábolas de Jesus, página 98 e 99. Segunda-feira, 15 de agosto, em nome de Jesus. Segunda-feira, como eu sempre falo aqui, não é dia de preguiça, é dia de buscar a palavra de Deus e também ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, verso 14. Em meu nome. Foi assim que Jesus ordenou aos discípulos que orassem. Em nome de Cristo, seus seguidores devem permanecer diante de Deus. Graças ao valor do sacrifício feito em favor deles, são estimados aos olhos do Senhor. Por causa da justiça imputada de Cristo, são considerados preciosos. Por amor a Jesus, o Senhor perdoa os que o temem. Não vê neles os defeitos do pecador. Neles reconhece a semelhança de seu Filho, em quem eles creem. O Senhor fica decepcionado quando seu povo pensa que tem pouco valor, deseja que sua herança escolhida
seja avaliada segundo o preço que ele lhe deu. Deus a desejava, do contrário, não enviaria seu filho em uma missão que custaria um preço tão alto a fim de redimi-la. Ele tem um propósito para cada um e se agrada muito quando lhe fazem os maiores pedidos, para que glorifiquem seu nome. Podem esperar grandes coisas se têm fé em suas promessas. O desejado de todas as nações, página 536 e 537. Falar de religião casualmente, orar sem fome de alma e fé viva, não adianta nada. Uma fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como Salvador do mundo, não poderá nunca trazer cura à alma. A fé que é para a salvação não é um simples assentimento intelectual à verdade. O que espera por inteiro conhecimento para que se possa exercer a fé não pode receber bênção de Deus. Não é o bastante crer a respeito de Cristo, precisamos crer nele. A única fé que nos beneficiará é a que o abraça como Salvador pessoal, a que aplica a nós mesmos seus méritos. Muitos consideram a fé uma opinião, mas a fé salvadora é uma transação mediante a qual os que recebem Cristo se ligam em aliança com Deus. A fé genuína é vida. Uma fé viva quer dizer aumento de vigor, uma firme confiança por meio da qual a pessoa se torna uma potência vitoriosa. Obreiros Evangélicos, página 260 e 261. Os discípulos se reuniram também para apresentar, em nome de Jesus, seus pedidos ao Pai. Sabiam que tinham um representante no céu, um advogado junto ao trono de Deus. Em solene reverência, ajoelharam-se em oração, repetindo a promessa: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês, vou repetir, para que a alegria de vocês seja completa. João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Eles estenderam a mão da fé cada vez mais alto com um poderoso argumento. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. Enquanto esperavam pelo cumprimento da promessa, os discípulos humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Ao relembrarem as palavras que Cristo lhes havia dito antes da morte, entenderam mais amplamente seu significado. Meditando sobre a vida pura e santa de Jesus, sentiram que nenhum trabalho e sacrifício seriam grandes demais, contanto que pudessem testemunhar em sua própria vida da amabilidade do caráter de Cristo. Atos dos Apóstolos, página 23 e 24. Terça-feira, 16 de agosto, o poder da ressurreição. Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdeu por causa do pecado, pois Jesus possui vida em si mesmo para concedê-la a quem ele quiser. Está investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que Cristo entregou como ser humano, ele reassumiu e concede à humanidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá sua igreja, glorificando-a com ele, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, versículo 21. E o livro Desejado de Todas as Nações, página 632. Podemos nos alegrar na esperança. Nosso advogado está no santuário celestial intercedendo em nosso favor. Temos perdão e paz por seus méritos. Ele morreu a fim de que pudesse lavar nossos pecados, revestir-nos de sua justiça e habilitar-nos para o convívio celestial, onde podemos habitar para sempre na luz.
Quando Satanás quiser encher a sua mente de desânimo, sombras e dúvidas, resista às sugestões dele. Fale a ele do sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Você não pode se salvar do poder do tentador, porém ele treme e foge quando os méritos daquele precioso sangue são alegados. Não aceitará você então com reconhecimento as bênçãos concedidas por Jesus? Não tomará o cálice da salvação que ele apresenta e invocará o nome do Senhor? Claro que sim, né, gente? Caso a amorável bondade de Deus suscitasse mais ações de graças e louvores, teríamos incomparavelmente mais poder na oração. Teríamos cada vez mais abundância no amor de Deus e cada vez mais motivos pelos quais louvá-lo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 268 e 269. Fé genuína é vida, e onde há vida há crescimento. A vida comunicada por Jesus não pode senão tornar-se mais e mais abundante. Fé viva quer dizer aumento de vigor, confiança absoluta, mediante a qual a pessoa se torna um poder conquistador. Quem bebe da água da vida que Jesus lhe dá, tem dentro de si uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Mesmo que seja separada de todas as fontes criadas, ela continuará, pois é alimentada por uma fonte oculta. É fonte perene, em comunicação imediata com a inesgotável fonte da vida. O Senhor é desonrado quando alguém que professa o seu nome se sente vazio. Isso representa falsamente a Deus. Nada senão Cristo manifesta no Espírito, na vida e no caráter pode revelar Deus ao mundo que não o conhece. A mente renovada no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, demonstra sua plenitude divina, numa experiência viva e crescente, a plenitude daquele que a todos satisfaz. Para conhecê-lo, página 227. Mensagem forte, né, gente? Quarta-feira, 17 de agosto. Entregando ao Senhor as preocupações. E aí, você já entregou ao Senhor as suas preocupações? Entregue hoje mesmo, agora mesmo. O Senhor deseja que apreciemos o grande plano da redenção. Reconheçamos o alto privilégio como filhos de Deus e andemos perante Ele em obediência e com ações de graças. Deseja que o sirvamos em novidade de vida, com alegria diária. Anseia ver exalar gratidão de nosso coração, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e por podermos lançar toda a nossa ansiedade sobre aquele que cuida de nós. Quer que nos alegremos porque somos herança do Senhor, porque a justiça de Cristo é a veste branca de seus santos, porque temos a bem-aventurada esperança da breve volta de nosso Salvador. Louvar a Deus em plenitude e sinceridade de coração é um dever tanto quanto a oração. Devemos mostrar ao mundo e a todos os seres celestiais que apreciamos o maravilhoso amor de Deus à humanidade decaída e esperamos maiores bênçãos de sua infinita plenitude. Muito mais do que o fazemos, precisamos falar dos capítulos preciosos de nossa experiência. Depois de um derramamento especial do Espírito Santo, nossa alegria no Senhor e nossa eficiência em seu serviço aumentariam grandemente ao recontarmos sua bondade e suas maravilhosas obras em favor de seus filhos. Essas práticas reprimem o poder de Satanás, expulsam o espírito de murmuração e queixa, e o tentador perde terreno. Cultivam aqueles atributos de caráter que habilitarão os moradores da terra para as mansões celestiais. Parábolas de Jesus, página 173 e 174. Com ternura recomendava ao povo fatigado: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Com essas palavras, Cristo se dirigia a todos os seres humanos,
Sabendo eles ou não, todos estão cansados e oprimidos, todos estão vergados sob fardos que unicamente Cristo pode remover. O mais pesado fardo que levamos é o do pecado. Se fôssemos deixados a suportar o seu peso, ele nos esmagaria. Mas aquele que era sem pecado tomou o nosso lugar. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, verso 6. Convida-nos a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pois traz-nos em seu coração. Ele está cuidando de você, temente filho de Deus. Você está sendo tentado? Ele o livrará. Está fraco? Ele o fortalecerá. Tem dúvidas? Ele as esclarecerá. Está ferido? Ele o curará. O Senhor conta o número das estrelas. Entretanto, sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Salmos 147, verso 4 e 3. Sejam quais forem suas ansiedades e provações, exponha o caso perante o Senhor. Seu espírito será fortalecido para a resistência. O caminho se abrirá para você se libertar de todo embaraço e dificuldade. Quanto mais fraco e impotente você perceber que é, tanto mais forte se tornará da divina força. Quanto mais pesados forem seus fardos, tanto mais abençoado será o descanso ao levá-los sobre seu ajudador. A Ciência do Bom Viver, página 35 e 36. Quinta-feira, 18 de agosto, fiéis, mesmo sem ver a Deus. A fé confia na palavra de Deus, não buscando compreender o significado das difíceis experiências que sobrevêm. Existem muitos, porém, que têm pouca fé. Estão continuamente temendo e se preocupando. Estão dia a dia cercados de provas do amor de Deus. Desfrutam cada dia as bondades de sua providência, mas passam por alto essas bênçãos e as dificuldades que encontram. Em vez de os conduzir para Deus, elas os separam dele, pois despertam inquietação e aborrecimento. Será que eles fazem bem em ser incrédulos assim? Jesus é amigo deles. Todo o céu está empenhado em seu bem-estar, e seu temor e queixas entristecem o Espírito Santo. Não é porque vejamos ou sintamos que Deus nos ouve que devemos crer. Devemos confiar em suas promessas. Quando chegamos a Ele com fé, devemos crer que toda petição entre no coração de Cristo. Quando temos pedido sua bênção, devemos crer que a receberemos e agradecer-lhe porque a temos. Entreguemo-nos então aos nossos deveres, certos de que a bênção virá quando dela mais necessitarmos. Obreiros Evangélicos, página 261. Obreiros para Deus enfrentarão tumulto, desconforto e fadiga. Às vezes, indeciso e confuso, o coração quase fica desesperado. Quando sobrevém esse impaciente nervosismo, o obreiro deve deter-se a descansar. Cristo o convida. Venham repousar um pouco à parte. Marcos capítulo 6, versículo 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40, verso 29 e 31. O obreiro não pode ter êxito enquanto faz apressadamente suas orações a Deus e sai correndo para cuidar de alguma coisa que ele receia que esteja sendo negligenciada ou esquecida. Só toma tempo para dar alguns pensamentos apressados a Deus, e isso é tudo. Não concede tempo a si mesmo para pensar, orar e esperar no Senhor por uma renovação das forças espirituais e físicas. Ele logo fica exausto, não sente a edificante e inspiradora influência do Espírito de Deus. Não é vivificado pela nova vida. O corpo exausto e o cérebro esgotado não são aliviados
pelo contato pessoal com Cristo. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Salmos 27, verso 14. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Exaltai-o, página 264. Sexta-feira, 19 de agosto, vamos aqui ler o nosso estudo adicional dos comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Quero aproveitar desde já, desejar um feliz sábado para você, para sua família, um ótimo final de semana, que Jesus continue abençoando muito vocês. Vamos lá. Deus não disse que daria o Espírito Santo aos que o pedissem a Ele? E esse Espírito não é um guia real e verdadeiro? Parece que algumas pessoas têm receio de aceitar o que Deus afirma, como se isso fosse presunção de sua parte. Oram para que o Senhor nos ensine e, nos entanto, temem acreditar na empenhada palavra de Deus e crer que temos sido ensinados por Ele, contanto que nos dirijamos ao nosso Pai Celestial humildemente e com um espírito suscetível de ser ensinado, dispostos e ansiosos por aprender, porque havemos de duvidar de que Deus cumprirá sua promessa? Nem por um momento devemos duvidar dele, desonrando-o desse modo. Quando buscarem conhecer sua vontade, a parte que lhes cabe no trato com Deus é crer que haverão de ser conduzidos, guiados e abençoados no cumprimento de sua vontade. Talvez duvidemos de nós mesmos, temendo interpretar mal seus ensinos, mas tornemos até isso um assunto de oração e confiemos nele. Sim, confiemos nele ao máximo, para que seu Espírito Santo nos leve a interpretar corretamente seus planos e a atuação de sua providência. Ellen White, E Recebereis Poder, página 114. A fé é fortalecida pelo conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 463. Que Deus te abençoe e até a próxima.